Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Ele foi e se trancou com seus filhos. Ele lhe trazia as vasilhas e ela os enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, ao qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma candeeira, um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: Chamai essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: Diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Por isso disse: Chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que fazia a colheita. E disse seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: Levai a sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe. E esteve sobre seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é a lua nova nem sábado? E ela disse: Tudo vai bem. Então pôs os arreios no jumento e disse ao seu moço: Guia o animal e anda, não te detenha no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela então e foi o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: Deixai-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. E disse ela: Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: Não enganes. E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares com alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda.
Vai, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi foi na frente dele, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. Então voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe a notícia, dizendo: O menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa, deu uma parte para outra, tornou a subir e novamente se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: Chama essa sunamita. Ele a chamou e ela veio. E disse ele: Toma o teu filho. E entrou ela e prostrou-se aos seus pés e se inclinou em terra, tomou seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela grande no fogo e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e cortou na panela do caldo, porque não os conhecia. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Deitou na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal, Salissa, e trouxe o homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então serviu e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor.